Olá a todos! Nesta videoaula de hoje, eu vou apresentar para vocês uma introdução sobre sistemas eleitorais. Iremos cobrir o seguinte conteúdo: conceito de sistema eleitoral, as dimensões que compõem a análise dos sistemas eleitorais, os principais tipos de sistemas eleitorais e os impactos dos sistemas eleitorais nos sistemas políticos como um todo. O que são os sistemas eleitorais? Basicamente, os sistemas eleitorais correspondem a um conjunto de regras, de leis, que disciplinam o processo de seleção dos membros para as assembleias. Neste caso, Congresso, nas versões presidencialistas, ou parlamentos, nas versões parlamentaristas. Ou seja, são as regras que disciplinam o processo de seleção dos nossos deputados federais, estaduais e vereadores. Esses sistemas eleitorais, por serem arranjos complexos, envolvendo inúmeras normativas, são analisados especialmente, ou pelo menos, por esses 4 tópicos: a fórmula eleitoral que é empregada, a magnitude dos distritos eleitorais, a natureza da lista de candidatos e a presença e intensidade das barreiras eleitorais. No que diz respeito à fórmula eleitoral, 2 são as principais. Uma, a de maioria simples, outra, a representação proporcional. Na maioria simples, os candidatos que chegam em primeiro lugar na disputa são eleitos. No caso, numa disputa entre 4 candidatos, aquele que obtiver o maior número de votos, em primeiro lugar, assume a vaga. No caso da representação proporcional, é um pouco diferente. Por quê? Ela envolve, além do desempenho do próprio candidato, o desempenho do partido. No que diz respeito aos partidos, que orientam a aplicação da representação proporcional, é o seu desempenho. Nesse caso, se o partido obtiver 20% dos votos válidos, ele obtém, em contrapartida, 20% das vagas disponíveis na eleição. Por exemplo, a gente tem um Congresso com 513 deputados. Se um partido obtiver 10% dos votos válidos, então ele vai ter direito a 51 vagas. Portanto, é assim que se procede com a representação proporcional. O primeiro estágio refere-se ao desempenho do partido, o segundo estágio ao desempenho dos candidatos em cada partido. Nesse caso, considerando que a gente tem 10% das vagas, considerando 10% dos votos válidos, esses 10% serão ocupados em ordem decrescente, dentro dos candidatos, de acordo com a votação de cada candidato no interior dos partidos. Portanto, ele é similar à ideia de maioria simples, quando se observa candidatos, a disputa entre candidatos, mas ele difere radicalmente por inserir esse aspecto de proporcionalidade entre partidos. Por exemplo, numa disputa envolvendo 2 partidos, que está destacados pela cor, se um obteve 50% e o outro 50% dos votos válidos, necessariamente um vai indicar um membro para compor a Assembleia e o outro. Esses membros a serem indicados variam segundo a natureza da lista, que é um aspecto que a gente vai avaliar a seguir. No que diz respeito à magnitude dos distritos, novamente a gente tem 2 tipos ideais, tipos principais. Um são os distritos uninominais, onde o país, a área territorial a ser representada em uma assembleia, ela é dividida de forma que cada território dispute uma vaga. Nesse caso, a gente pode ver aqui a imagem do distrito de Nova York, em que os distritos do estado de Nova York, em que os distritos eleitorais variam em termos de dimensão territorial. Por quê? Porque em alguns lugares há maior concentração de eleitorado do que outros. Em cada distrito, somente um candidato vai ser eleito.
Dessa forma, os distritos variam em termos de dimensão territorial, mas não variam em termos de número de representantes que terão. Por outro lado, quando a gente pensa a representação proporcional, a gente observa que os distritos variam em número de representantes. Nesse caso, por exemplo, o estado de Minas Gerais, ele tem direito a 53 representantes no Congresso Nacional Brasileiro. Estados menores e menos populosos, como por exemplo Alagoas, Acre, Roraima, Rondônia, eles vão ter direito ao número mínimo de representantes, que é 8. Portanto, no interior de cada distrito eleitoral, que no caso brasileiro são os estados, que opera a disputa pelas vagas disponíveis. A seguir, a gente trata de 2 exemplos. O estado de Nova York, em que as cores distinguem o tamanho territorial de cada distrito, e é possível observar no canto inferior esquerdo da imagem que Nova York, a cidade de Nova York, ela é dividida em múltiplos distritos em razão do tamanho do eleitorado concentrado na cidade. Então, uma pequena parte da cidade de Nova York tem um representante, enquanto uma larga região do estado de Nova York também tem apenas um representante. Por quê? Porque em razão da diferença do número de eleitores na localidade. No caso brasileiro, os distritos são divididos com uma regra de proporcionalidade, de acordo também com o número de eleitores no território. Então, a diferença é que a gente não opera isso de forma a ter um representante por território. Os territórios variam em número de representantes, mas a proporção de número de representantes por eleitorado, não pelo tamanho do eleitorado, não varia, não era para variar. A gente tem alguma variação no caso brasileiro, em razão do piso, que estipula 8 representantes para os menores estados, e do teto, que estipula 70 representantes para os estados mais populosos. Entre 8 e 70, existe uma grande proporcionalidade entre o número de eleitores pelo número de representantes. Mas esses 2 pisos e tetos distorcem um pouco o cálculo. No caso dos distritos uninominais em Nova York, o número de eleitores também é bem aproximado. Cada distrito eleitoral tem aproximadamente o mesmo número de eleitores, porque existe uma regra básica na democracia que um voto, uma pessoa. Se num território ele desvaloriza um voto e valoriza em outros, a gente tem problemas para legitimar o resultado eleitoral. E esses problemas afetam todos os sistemas, alguns com maior intensidade e outros com menor intensidade. A seguir, a gente discute a natureza das listas que se empregam nas eleições. Usualmente, as listas estão associadas às eleições de representação proporcional, em que o partido desempenha um papel relevante no processo de distribuição das vagas. No caso a gente observa 2 tipos principais, mas existem variações menos comuns. Os 2 tipos principais são a lista aberta ou a lista fechada. Na lista aberta, o eleitor escolhe diretamente o seu candidato. É como no caso brasileiro. A gente escolhe diretamente o nosso vereador, o nosso deputado estadual, o nosso deputado federal. No caso da lista fechada, a gente escolhe o partido. O partido já tem a lista pronta. Seria como eu escolher um partido brasileiro e, ao invés de eu votar em indivíduos, eu votar no partido. Este partido já tem uma lista pré-ordenada de candidatos. Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto. E aí, de acordo com o desempenho do partido, esses candidatos vão assumindo os postos como eleitos. A barreira eleitoral. A barreira eleitoral também é um dispositivo usualmente presente em sistemas de representação proporcional. Por quê? Como o sistema de representação proporcional ele busca representar todas as
ao máximo das minorias presentes numa sociedade, ele tende a criar um sistema partidário muito fragmentado. O Brasil é um exemplo claro disso. A gente tem aproximadamente 36 partidos, o que é um número muito elevado de partidos, por causa de uma barreira eleitoral muito fraca, muito pequena. Então, alguns outros países que também empregam a representação proporcional estipulam um desempenho maior para que os partidos tenham direito a uma vaga nas assembleias. Hoje, com a reforma eleitoral recente, em 2017 ou 2015, salvo engano, passou-se a existir uma barreira no sistema eleitoral brasileiro com um mínimo que exige um percentual mínimo de votos para que o partido possa ter representantes no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Por outro lado, a barreira eleitoral também exige que o partido tenha um desempenho mínimo distribuído entre um número mínimo de estados da federação. Porque isso tem um outro efeito, que é o seguinte: a gente pode ter partidos que alcançam um desempenho mínimo, mas que está concentrado em um estado ou dois. Isso gera um sistema partidário que não é nacionalizado, ele é dividido por facções regionais. Isso tem outros problemas para o sistema político. Finalmente, a gente chega aí aos principais tipos de sistemas eleitorais. Eles são 3. O distrital, a representação proporcional e o distrital misto. O sistema eleitoral distrital, ele é uma combinação de regra da maioria simples, ou seja, o primeiro lugar leva a vaga, distribuição do território em distritos uninominais, ou seja, uma vaga vai ser disputada em cada distrito, lista aberta, o eleitor vai votar no candidato, e pela ausência da barreira eleitoral. Esse sistema é típico da Inglaterra e foi reproduzido por suas ex-colônias, no caso, os Estados Unidos, Austrália, Canadá. Ele é um sistema fortemente associado com a cultura política anglo-saxônica, e onde essa cultura se fez presente com intensidade, ele também permanece até os dias de hoje. Do outro lado, o modelo oposto, orientado por princípios opostos, encontra-se a representação proporcional, sistemas eleitorais de representação proporcional. Nesse caso, a gente combina a fórmula da representação proporcional, ou seja, as vagas serão divididas de acordo com o desempenho dos partidos, em primeiro lugar. Distritos plurinominais, ou seja, a disputa pelas vagas vai ocorrer em distritos com mais de uma vaga ofertante, então, serão distritos territoriais mais amplos, mas a lista aberta ou fechada. A gente tem um caso brasileiro que se opera com lista aberta. Eu voto em um candidato de um partido, mas existem exemplos muito fortes e defendidos pela combinação de representação proporcional com lista fechada para facilitar o funcionamento do sistema político como um todo. E a lista fechada, no caso, em vez de votar no candidato, o eleitor vota no partido. E o partido já tem uma lista pré-ordenada de quem vai ser eleito de acordo com o seu desempenho. E a última combinação, a presença ou ausência de barreira. Usualmente, a presença de uma barreira, e que nos últimos 30, 40 anos tem se tornado cada vez mais comum entre os sistemas de representação proporcional e cada vez mais exigente, de forma a evitar uma fragmentação partidária muito grande, como é o caso brasileiro. Porque a fragmentação partidária ela tem um impacto na governabilidade do sistema político, na facilidade com que o sistema político consegue produzir decisões. O sistema distrital misto é um exemplo um pouco menos comum. Ele foi especialmente desenvolvido no caso da Alemanha pós-guerra, Alemanha Ocidental.
E ele é uma combinação entre sistema distrital e sistema de representação proporcional. Ou seja, se a gente tem se a gente tem uma assembleia em que estão presentes 100 vagas, 50 serão disputadas em um sistema eleitoral distrital, como já explicado. E 50 serão disputadas em um sistema eleitoral de representação proporcional. Ou seja, o eleitor ele tem 2 votos, um para o distrito eleitoral dele e um para o distrito mais largo da representação proporcional. São 2 votos para um mesmo processo eleitoral para compor uma mesma assembleia. É um sistema um pouco mais complexo. Esses sistemas eles estão majoritariamente distribuídos entre os 2 tipos apresentados aqui, a representação proporcional, por um lado, e a representação distrital, o modelo de sistema eleitoral distrital, por outro. E aí é possível verificar, novamente, a tendência do sistema distrital estar associado com a tradição política anglo-saxã e suas ex-colônias, e o sistema de representação proporcional, fortemente associado à tradição europeia continental e suas ex-colônias, fortemente à América do Sul e uma parte considerável da África. Os sistemas mistos, especialmente o ancestral misto, o principal exemplo é a Alemanha, mas a gente também pode encontrar algumas combinações próprias, combinações bastante particulares, como é o caso do Japão, duas experiências durante a década de 90, o México e outros, mas são bem menos incidentes em termos de presença nos sistemas políticos. Os 2 principais conjuntos são sistemas eleitorais distritais e sistemas eleitorais de representação proporcional. Comparando os sistemas, o que a gente observa quando compara esses sistemas, tendo por referência alguns fatores importantes? O primeiro deles é a facilidade do eleitor se orientar no processo eleitoral. No sistema distrital é muito fácil, porque a disputa ela é muito localizada territorialmente. E os sistemas distritais, em razão dessa disputa em distritos uninominais, ele tende a produzir um sistema partidário bipartidário ou tripartidário, com 2 partidos hegemônicos ou 2 partidos menores. É o caso dos Estados Unidos, é o caso do Reino Unido também. E por isso, por essa configuração, ele é muito mais fácil para o eleitor se localizar e decidir seu voto. Isso é diferente no caso da representação proporcional. Por quê? Porque ela opera com um número maior de partidos, geralmente 6, 7, 8, chegando até 36, como é o caso brasileiro, e em distritos territorialmente muito amplos. Ou seja, alguns candidatos focam em algumas localidades, ela abre muitas possibilidades em termos de campanha. Logo, nem todos os eleitores estão cientes de todos os candidatos. Tem essa dificuldade aí no processo informacional que subjaz à escolha de um candidato. E o sistema distrital misto é o menos fácil por ele combinar o sistema distrital e o sistema de representação proporcional. Para o eleitor, ele tem 2 votos para uma mesma assembleia, em que ele tem que escolher 2 candidatos por regras diferentes. É bem mais complicado. Mas o sistema distrital ele foi criado e é advogado em razão dos seus outros benefícios, como a gente observa em relação ao custo de governabilidade, que é a nossa última linha. O custo de governabilidade no sistema distrital tende a ser baixo, porque tende a ter 2 partidos hegemônicos, um governo, outra oposição. Então, quem está no governo tem maior facilidade, quando tem maioria nas duas câmaras, Câmara dos Deputados e no Senado, tende a ter maior facilidade para governar. O que é diferente
no caso da representação proporcional. A representação proporcional, ela geralmente, usualmente, e na maior parte dos casos, impede que exista um partido majoritário dentro da Assembleia, um partido que tenha mais de 50% dos votos. Logo, para existir um governo, seja um primeiro-ministro no parlamentarismo ou um presidente no presidencialismo de colisão, é necessária a formação de uma colisão. E a formação de colisão é um processo que tem um custo de governabilidade considerável. Ela torna mais difícil tomar decisões, porque o primeiro-ministro ele vai juntar 4 ou 5 partidos na sua base na Assembleia e ele não pode tomar uma decisão que contrarie algum desses partidos sob pena de ele perder a maioria e logo perder o próprio cargo com um voto de desconfiança. E no caso do sistema de presidencialista com representação proporcional, que é o presidencialismo de colisão, essa configuração é ainda mais crítica, porque o presidente ele não é retirado do cargo. Ele não depende do voto da Assembleia para se manter no cargo, como é o primeiro-ministro. E aí isso vai gerar o que a gente chama de paralisia decisória. Né? Quando o presidente monta uma colisão e por sua ação ou por algum acontecimento fora do seu alcance, essa colisão ela se desfacela e ele não consegue construir outra para ter maioria na Câmara, no Congresso, na Câmara e no Senado, isso pode produzir a paralisia decisória, que é um tipo de explicação do que acontece no Brasil em 64, e vai desaguar no golpe militar. É um processo em que o presidente não consegue decidir, mas ele obstrui também o Congresso de decidir. E o Congresso não consegue decidir por si, porque não existe uma maioria, e obstrui também as iniciativas do presidente. Então você tem um processo que não é possível tomar decisões. E acaba congelando o sistema político como um todo. No caso do sistema digital misto, esse custo ele é médio, porque ele tende a ter um número não muito grande de partidos e alguns partidos mais fortes, que são capazes de liderar a formação de uma colisão. Colisões quanto menor o número de partidos em uma colisão, mais fácil é o processo de negociação para decidir os rumos do governo. Por outro lado, a gente tem um elemento que torna o sistema distrital menos atrativo, que é a dificuldade para a representação de grupos de públicos minoritários na sociedade. Como os sistemas distritais ele tende a protagonizar a disputa entre 2 grandes partidos em um distrito uninominal, públicos minoritários, territorialmente dispersos, não conseguem eleger representantes. Esse seria o caso dos negros nos Estados Unidos durante muito tempo, das mulheres também, dos indígenas, dos descendentes de outras etnias, e também das próprias grupos locais, em termos de uma região não tem tantos trabalhadores do setor portuário, mas eles não conseguem ter um representante, porque existe um grupo maior que ultrapassa a votação do seu representante no distrito. Então, ele torna um sistema muito pouco permeável às demandas que vêm da sociedade, em razão desse processo, como se organiza. Do outro lado, o sistema de representação proporcional, especialmente o sem barreira eleitoral, ele permite a representação de uma vasta gama de interesses diferentes na sociedade. Isso pode ser observado no Congresso brasileiro. Você tem representante do agricultor familiar, representante do grande agricultor, do empresariado industrial, do empresariado comercial, dos bancos, das mulheres, dos indígenas, dos negros, dos movimentos sociais diversos. Então, ele permite uma pluralidade dentro do Congresso muito grande, do Congresso ou parlamento.
Porém, ele tem essa dificuldade de, na medida que fragmenta o sistema partidário, aumenta os custos de produzir decisão, aumenta os custos de governabilidade do sistema. E aí o sistema distrital misto ele surge como um arranjo que tenta combinar essas duas coisas, que tenta absorver os benefícios dessas duas formas de organizar o processo eleitoral, em prejuízo aí da facilidade para o eleitor votar, mas ele mantém um grau razoável de governabilidade, ele mantém um grau razoável de representação de públicos minoritários e também um grau razoável de desproporção. O que é a desproporção? No caso, todo o sistema eleitoral ele tem uma desproporção, que é a razão do número de eleitores por representante. No caso do sistema distrital, por exemplo, se um candidato tem dois candidatos e um teve 30 mil e o outro teve 20 mil votos, só o de 30 mil vai ser eleito. E o que vai ser feito com aqueles 20 mil votos do outro candidato? Ele é descartado. Então eu tenho 20 mil pessoas que não têm voz, não tem representante para ser a voz deles no Congresso, na Assembleia. Logo, isso gera uma desproporção muito grande. Eu tenho 30 mil votos que estão sendo validados, que estão sendo que de fato têm vocalização no Parlamento, na Assembleia, no Congresso, e outros 20 mil votos que não têm. Isso gera uma desproporção muito grande em termos de valor do voto de cada um. Ele tende a valorizar mais o voto de alguns grupos majoritários e desvalorizar o voto dos públicos minoritários. Isso gera desproporção no sistema, proporcionalidade no sistema eleitoral. No sistema de representação proporcional, isso é menos intenso, mas a depender de como se distribui o número das cadeiras pelos distritos, das vagas pelos distritos, gera-se o primeiro elemento de desproporção. No caso brasileiro, o teto e o piso. 8 para os estados menores, 70 para os estados maiores. Isso gera uma certa desproporcionalidade, de forma que o voto dos eleitores nos estados menores, como Alagoas, como Rio Grande do Norte, como Roraima, Rondônia, esses estados muito pequenininhos e pouco populosos, o voto dos eleitores de lá ele tem mais peso do que o voto do eleitor em São Paulo, porque tem o teto. E se fosse seguir uma proporção linear, São Paulo, Minas, Rio, Bahia era para ter um número de representantes muito maior no Congresso, na Câmara dos Deputados, do que tem. Então isso já gera por si só uma desproporcionalidade. A outra desproporcionalidade ela é gerada pela barreira eleitoral. Se essa barreira, na medida que essa barreira vai se tornando mais exigente, ela vai descartando votos de públicos minoritários. Por exemplo, quem votou em um partido muito pequenininho e não conseguiu e esse partido muito pequenininho não teve coeficiente eleitoral, não teve desempenho suficiente para ter direito a uma vaga, esses votos estão sendo descartados. Em ambos os casos, isso gera desproporcionalidade. E no caso do sistema distrital misto, essa desproporcionalidade ela é mediana, ela tem um pouco dos dois. Muito bem. Ficam aí duas referências importantes, clássicas. Uma, Arndt Liebhardt, com os seus sistemas eleitorais, no livro Modelos de Democracia, e o outro, o principal pesquisador do assunto no Brasil, professor Jairo Nicolau, com seu livrinho Sistemas Eleitorais. Muito obrigado pela atenção e bons estudos.